Dando continuidade ao nosso conteúdo, agora resolveremos alguns exemplos para encontrarmos pontos de máximos e mínimos de uma função. Primeiro exemplo aqui, nós temos a função então x ao cubo menos 12x. Então essa é uma função polinomial de grau 3. E ele fala, determine os extremos absolutos no intervalo de menos 3 até 5. Por que ele já afirma, determine os extremos absolutos? Porque nós já falamos, tem um teorema ali em cima que fala que sempre que eu tiver uma função definida num intervalo fechado e contínua, nesse caso é uma função polinomial, ela é contínua nesse intervalo, ela admite extremos absolutos. Tá certo? Então, bem, como que eu vou encontrar esses extremos absolutos? Primeira coisa que eu vou fazer, além disso, é para esboçar o gráfico da função. Então, eu preciso achar os pontos críticos dessa função. Então, para isso, eu vou pegar essa função, x ao cubo menos 12x, e vou derivar. Então, olha lá, a derivada de x ao cubo, pela regra do tômbolo 3 cai, fica 3x ao quadrado, menos derivada de 12x dá 12. Esse é o resultado, então, da derivada da função. Bem, se eu observar, a derivada dessa função é uma função quadrática. A derivada dessa função, que é de grau 3, a derivada é uma função de grau 2, é uma função quadrática. E essa função quadrática, ela existe em todos os números reais, ela não tem restrição. Não tem nenhum ponto em que essa função derivada não vai existir. Consequentemente, não tem nenhum ponto crítico baseado naquele critério em que a derivada não existe. Então, a única maneira dessa derivada de ter ponto crítico é quando essa derivada for zero. Então, eu vou pegar essa função, vou igualar ela a zero. Então, eu tenho aqui 3x ao quadrado menos 12 igual a zero. Preciso descobrir o valor de x que satisfaça essa equação de segundo grau. Bem, poderia resolver por Bhaskara, ou nesse caso eu consigo isolar o x. 3x quadrado é igual a 12. X quadrado vai ser igual a 12 dividido por 3. E aí eu chego então que x ao quadrado é igual a 4, tá certo? Então, que número ao quadrado que dá 4? Eu tenho x igual a 2, já que 2 ao quadrado dá 4, ou x igual a menos 2. Cheguei, então, os valores de x que zeram a primeira derivada. Então, se eu substituir aqui tanto 2 quanto menos 2, vai zerar a primeira derivada. Então, esses são os meus pontos críticos, tá certo? Então, se eu quisesse escrever aqui, quem são os meus pontos críticos? Chamar de PC, tá? Pontos críticos. 2 pontos. X igual a 2 e x igual a menos 2. Esses são os valores aí, os meus pontos críticos. São os meus candidatos a máximos e a mínimos dessa função, tá? Bem, mas eles são os meus candidatos, a ponto de máximo e mínimo, levando em consideração que a função está existindo só nessa parte, Então, vamos supor que eu tivesse um ponto crítico aqui 10. Ah, não, mas eu estou interessado em trabalhar somente entre menos 3 e 5. Eu pegaria os pontos críticos só entre menos 3 e 5. Eu ignoraria esse outro ponto crítico 10, por exemplo. Já que a minha função ela só me interessa dentro desse intervalo, tá bem? Nesse caso, coincidiu que o menos 2 e o 2 está dentro desse intervalo. Então, na hora de eu marcar agora aqui, pessoal, fazer o estudo do sinal da primeira derivada para verificar os pontos em que a função é crescente ou decrescente, agora eu vou marcar os pontos lá. Então, eu marquei o menos 2 e o ponto 2. Marquei também, pessoal, os extremos aqui, onde a função onde a função existe. Então, coloquei lá menos 3, tá certo? E 5. Vocês vão ver daqui a pouco por que disso. Então, olha lá, aí eu vou estudar o sinal agora da primeira derivada. Então, é dessa daqui, Vou estudar o sinal dela entre esses intervalos, não é isso? E com base nesses valores, eu concluo sobre a função. Então, se eu pegar um ponto entre menos 3 e menos 2,
né, e substituir na função, posso pegar até o menos 3, não tem problema. Olha lá, se eu substituir na função. Menos 3 ao quadrado dá 9. 3 vezes 9, 27. 27 menos 12, 15. Então, quer dizer que deu um valor positivo. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Então, ela assume, né, nesse intervalo, valor positivo. Consequentemente, a função ela é crescente. Se eu pegar um valor entre menos 2 e 2, vou pegar o zero. 0 ao quadrado, 0, vezes 3 dá 0. 0 menos 12, a derivada vai ser negativa. Consequentemente, a função vai ser decrescente. Depois pegar um valor aqui entre 2 e 5. Poderia pegar o 5, poderia pegar um número, né, qualquer número entre 2 e 5. Vou pegar 3. 3 ao quadrado, 9, vezes 3, 27. 27 menos 12 dá 15 também. Positivo, a função ela é crescente. Isso é o que vocês já faziam, não tem nada de novidade, tá certo? Agora que vem a parte nova, tá? Então, ó, nesse ponto aqui, menos 2, a função era crescente, passou a ser decrescente, não era isso? Então, a função estava subindo, olha lá, vamos só fingir, imitar a função aqui, ó. Estava crescendo, passou a decrescer. Que conclusão que eu tiro? Menos 2 é um ponto de máximo da função, tá certo? Ou seja, o valor de menos 2 nessa função, quando eu substituo aqui, a função atinge um valor máximo relativo. Depois eu vou ver se é absoluto ou não. Aí o ponto 2 agora. Bem, a função estava decrescendo, passou a crescer. Então ela fez isso, ó. Então o ponto 2 agora é um ponto de... Ela estava decrescendo, depois do 2 ela passou a crescer. Então o ponto 2 aqui é um ponto de mínimo relativo. Então f de 2 é um valor mínimo relativo da função. Tá certo? Bem, e para eu saber se tem ponto de máximo ou de mínimo absoluto, já que o exercício é esse, é para encontrar os extremos absolutos. Agora, pessoal, eu preciso levar em consideração os extremos também. Porque imagina o seguinte, ó, a função ela foi definida no menos 3. Ela começou no menos 3. Depois do menos 3 para frente, ela só cresceu. Então, o menos 3 é também um ponto de mínimo relativo da função. Ah, e depois aqui do 2? Depois do 2 a função só cresceu. Ela cresceu até no ponto 5. Que conclusão que eu tiro? O ponto 5 também é um ponto de máximo relativo da função. Então, teoricamente, eu tenho 2 pontos de máximos relativos, 2 pontos de mínimo relativo. E aí eu preciso saber desses 2 pontos de máximo, qual é o máximo absoluto, desses 2 pontos de mínimo, qual é o mínimo absoluto. Tá? Então, olha lá. Portanto, x igual a menos 3 e x igual a 2, então menos 3 está aqui, e x igual a 2, são pontos de mínimo relativo. E menos 2 e 5 são pontos de máximo relativo. Então, agora eu vou substituir eles na função. Agora perceba que não é na derivada, é na função. Então, eu substituo o menos 3 e o 2 na função. Tá certo? Então, olha lá. Quando eu substituo o menos 3, vamos ver quanto que dá. Menos 3 ao cubo vai dar menos 3 vezes menos 3, 9. 9 vezes menos 3 dá menos 27. Tá certo? Então, essa parte aqui dá menos 27. E aqui, menos 12 vezes menos 3, dá, menos com menos dá mais, dá 36. Menos 27 mais 36 dá como resposta 9. Se eu substituir o 2, que é o outro ponto de mínimo relativo, 2 ao cubo dá 8, tá certo? Aqui, menos 12 vezes 2 dá menos 24. 8 menos 24 dá menos 16. Então, olha lá, o menos 3 e o 3, desculpa, o menos 3 e o 2 são pontos de mínimo relativo. Só que o que leva no menor valor da função é o 2. Então, eu chego agora aqui, os dois são relativos, mas esse daqui, o 2, é ponto de mínimo absoluto. E de menos 16 é o valor mínimo absoluto. É o menor valor que a função assume nesse intervalo. Tá certo?
Então, portanto, x igual a 2 é o ponto de mínimo absoluto e f de 2 é o valor mínimo absoluto da função nesse intervalo. Comparando os dois pontos de máximos também, né? Nós temos aí, né, menos 2 e 5. Quando eu substituo na função, menos 2 dá 16 e o 5 dá 65. Então, 5 está levando no maior valor. Então, se x igual a 5 é o ponto de máximo absoluto e f de 5 igual a 65 é o valor máximo absoluto da função nesse intervalo. Tá bem? Então, temos aí, né, ó, o desenho do gráfico da função aqui. Então, olha lá, no ponto menos 3, está aqui o ponto menos 3, né? Ela assume um valor mínimo aí, depois ela cresce, tá certo? Até o ponto menos 2, nós vimos aqui que menos 2 é um ponto de máximo. Depois ela decresce até o 2, então 2 é um ponto de mínimo aqui, ó, não é isso? Depois ela cresce, tá certo? Até 5 lá, então 5 aqui vai ser um ponto de máximo absoluto, tá bem? Então nós temos aí, né, ó, esse daqui, o 2 é o mínimo absoluto, x igual a 2, e o valor da função que dá menos 16 é o valor mínimo absoluto, x igual a 5 é o ponto de máximo absoluto e f de 5 igual a 65 é o valor máximo absoluto da função, tá certo? Ah, toda função vai ter ponto de máximo, ponto de mínimo? Depende do intervalo, tá certo? Depende da função. Então, olha um caso aqui de uma função que eu não limito o intervalo, então f de x igual a x ao cubo. A gente vai mostrar que ela não tem extremo relativo. Tá? Não tem nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Então, a primeira coisa, essa função, como não definiu o domínio dela, qual que é o domínio dela? Se vocês lembrarem, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Então, se eu limitasse o domínio ali, né, de 0 a 5, aí eu já conseguiria ter ponto de máximo e ponto de mínimo. Agora não, domínio é os reais. Quero verificar se ela tem pontos, né? Na verdade, eu vou mostrar que ela não possui, mas a gente começa do mesmo jeito. Pego essa função, derivo ela. Quando eu derivo, dá 3x ao quadrado. A derivada dessa função não tem restrição. Então, na verdade, o domínio dessa derivada aqui é os reais. Então, ela existe para todo número real. Tá? Então, não vai ter nenhum ponto, né, crítico a partir daquele item em que a derivada não existe. Então, se tiver ponto crítico é quando a derivada vale zero. Então, eu pego a derivada igual ela a zero, acho que o ponto que zera a derivada é o ponto zero. Esse é o meu ponto crítico. Então, olha lá, x igual a zero é ponto crítico. Certo? Então, ele é o meu candidato a ponto de máximo ou a ponto de mínimo. Olha lá, candidato. Olha a importância aqui. Por quê? Olha lá. Se a gente olhar aqui, x igual a zero é o ponto crítico, né? Quando a gente vai fazer o estudo do sinal. Então, eu pego um valor antes de zero e substituo na derivada. Menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Vezes 3 dá positivo. Quer dizer que a função é crescente. Pego um valor maior do que zero. A derivada também vai ser positiva, a função vai ser crescente. Então, perceba que não aconteceu aqueles casos do teorema anterior, que a função era crescente, passou a ser decrescente. Ou que a função era decrescente, passou a ser crescente. A função só cresceu. Esse ponto zero, embora seja um ponto crítico, ele não é ponto de máximo e nem de mínimo. Então, o nosso único ponto crítico, o nosso único candidato a ponto de máximo e de mínimo, não é nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Então, a gente chega aqui que essa função ela é sempre crescente. E aí, se ela é sempre crescente, ela não tem ponto de máximo e nem de mínimo. Olha lá o gráfico dela, ó. O ponto x igual a zero está aqui. Perceba que ele não é ponto de máximo, porque na vizinhança dele próximo aqui, ó, existem valores, né? Existem x levando em valores maiores. Olha lá, a função é sempre crescente. Então, embora ele seja um ponto crítico, ele não é nem máximo e nem mínimo. Tá certo? Com isso, ficam os exercícios para vocês fazerem. Então, olha lá, os exercícios aqui que tem intervalos. Obrigatoriamente são funções contínuas nesses intervalos. Vocês conseguem achar ponto de máximo e de mínimo. Então, vocês vão ter que achar os pontos críticos entre o intervalo e levar em consideração os extremos dos intervalos também. E aí tem outros exercícios aqui para mostrar que não possui, né?
extremo relativo igual a esse exemplo B. Esse daqui é para mostrar que o ponto zero é um ponto mínimo relativo, então você vai mostrar que é um ponto crítico e que satisfaz aquele teorema, né? Do sinal da primeira derivada. E as outras funções aqui para vocês acharem também os pontos críticos dela. Bem? Próxima aula a gente continua.